respondida hoje pelo Divaldo e pelo nosso convidado da noite, Maxilânio. Então, Maxilânio Lacerda é expositor espírita para pais da evangelização infantil e juvenil, na Comunhão Espírita de Brasília, além de monitor de grupos de estudo da Federação Espírita Brasileira, entre eles o estudo sistematizado da doutrina espírita, mediunidade, estudo aprofundado da doutrina espírita e Evangelho Redivivo. Então, nosso convidado da noite é o Maxilânio, que irá, junto com o Divaldo, responder as nossas perguntas, que chegarão aqui do público presente e daqueles que nos assistem remotamente. Eu convido agora, então, o Maxilânio para que possa se apresentar para todos nós que aqui estamos. Boa noite, Mário. Boa noite, Divaldo. Boa noite, amigas e amigos que nos veem mesmo à distância. Sejamos todos muito bem-vindos e agradecemos a oportunidade de participar desse momento tão nobre de conhecimento espírita. Muito obrigado. Muito obrigado, Maxilânio. Vamos, então, iniciar já com as primeiras perguntas que nós temos aqui já no YouTube. É uma pergunta da Daisy. Essa é a primeira pergunta para você, Maxilânio. O amor e a saudade que sentimos de entes queridos já desencarnados afeta a eles? Repetindo, o amor e a saudade que sentimos dos entes queridos desencarnados pode afetá-los de alguma forma? Sim, a doutrina dos Espíritos nos ensina que as afeições continuam na passagem para o mundo espiritual, porque quem está afeiçoado são as almas, e não os corpos. Portanto, a partida não restringe essa ligação entre almas que se buscam, que se afeiçoam. Então, sim, da mesma forma também, quando a gente tem condições opostas, também a gente pode afetar quem está do lado de lá com os nossos pensamentos, envolvidos pelos sentimentos que nós veiculamos nesse pensamento. Então, é muito importante, quando relembrarmos, pensarmos em nossos queridos amigos que se foram, os nossos afetos mais próximos, que o nosso coração resplandeça alegria, resplandeça muita harmonia, para que eles repercutam dentro do coração deles também, e que eles possam se sentir tão bem quanto nós nos sentimos quando lembramos deles. Obrigado, Maxilânio. Agora, para o Divaldo. Divaldo, uma pergunta bem simples aqui de Nelly. O que é a mente? Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caros amigos que nos acompanham pela Web TV Mansão do Caminho, nossos irmãos de jornada, votos de muita paz. Antes de respondermos à questão, desejamos apresentar a notícia de um fato de alta significação nos arraiais religiosos. Todos sabemos que, infelizmente, as religiões que preconizam Deus, amor e caridade sempre estão num palco de lutas, umas inimigas das outras, e cada qual dizendo que Deus está na sua denominação, desde os primórdios, desde as religiões mitológicas da Grécia, de Roma, as anteriores, aquelas que fazem parte da cultura do Mediterrâneo, da Pérsia, mais tarde do Egito, todas elas fundamentam os seus objetivos na crença em Deus, na bondade, no reino do céu. No entanto, os seus membros odeiam-se terrivelmente. No Santo Sepulcro, a visita oficial é uma lástima, para não dizer uma vergonha, porque tem o túmulo, o pequeno Monte da Caveira, e está dividido em 3 secções. Uma secção de uma ordem religiosa da Síria,
outra de um outro monastério, a católica e a histórica. E aqueles que vão visitar são induzidos a visitar este parte, aquela parte ou a outra parte. Mas todos saem dizendo que visitaram o túmulo de Jesus. E, afinal, ninguém sabe onde é que está o túmulo de Jesus. Porque essa questão de haver designado aqui Jesus morreu, aqui ele nasceu e etc., é um aqui muito convencional, que só pode ser trabalhado 400 anos depois que ele morreu. Ele morreu, foi assassinado, plantado numa cruz, que era 2 pedaços de madeira, mas não era uma madeira trabalhada, era uma madeira grosseira, cheia de aspereza, que lhe penetrava pelos pulmões, que o fez verter sangue em lágrimas, que é uma das faces mais difíceis da face humana, é a chamada lágrima de sangue, porque os vasos periféricos rompem-se, e ao invés de sair água convencional, sai sangue. E então, a ciência nos pergunta que certeza nós temos de que Jesus morreu ali naquele monte. Então, a resposta é que, no ano 315, depois do encontro do imperador, houve uma pacificação entre Roma, que perseguia os cristãos, e os cristãos que se defendiam. O imperador Constantino, que havia sido criado com algumas mensagens cristãs e era simpático ao cristianismo, teve a ocasião de dizer: eu sou cristão e a partir de agora em nosso império nós teremos o cristianismo. Esse é o Édito de Milão, 13 de agosto do ano 313. Depois, a esposa dele, se achando abençoada, visitou a Palestina e começou a identificar os lugares sagrados. Por exemplo, ela foi visitar Jerusalém. O que não faltava em Jerusalém era a cruz, porque a cruz era um instrumento mais perverso, e é, ainda hoje, de destruição do indivíduo. E pedaços de madeira estavam em todo lugar. Ela então foi e disse assim: esse aqui é um braço da cruz, esse outro é o pé da cruz. E aí reuniu e a cruz toda sagrada. E a partir daí veio um dos maiores absurdos. Quem tivesse um pedaço da cruz de Jesus seria salvo. E a igreja da época começou a cortar a cruz e a vender. Até minha mãe tinha o pedaço da cruz, que eu joguei fora, porque era um pedaço de madeira qualquer, daquela superstição, uma fonte de renda que tanto fez a Europa, na Idade Média, uma verdadeira localização de absurdo e de estupidez. Pois bem, e aí por demais, foi bem aqui que a cruz foi colocada. Imaginem, quase 400 anos ela encontrou o buraquinho em que a cruz foi colocada. Quando uma cruz com um homem de 70 quilos, para ser posta de pé, na corda e no braço, não é uma facilidade. E ao pé da cruz entrava nessa posição. À medida que a corda punha a cruz de pé, ela então entrou perfeitamente no buraco e o corpo derreou. As costas ficaram todas lascadas da madeira à qual se apoiou. Tanto assim que ele morreu antes dos outros 2 ladrões, porque tinha experimentado o látego, havia sido punido com 70 chibatadas e havia perdido muito sangue. E daí vai a taça em que eles beberam naquela última ceia. Aí vem as mentiras douradas. E isso todos nós, por exemplo, a ressurreição. O representante de César botou 4 guardas da sepultura, cada um sentado no ponto. Não é verdade. A sepultura era dentro de uma rocha, até hoje. Os judeus enterram de pé, abrem um buraco na rocha, colocam o defunto.
quando é rico e pode dispor de muito terreno, tem a sala em que a família se reúne. E na outra sala é a sala do sepultamento. Depois coloca uma pedra, chamada pedra mó, pedra de moinho, de pisar, de mastigar o trigo e etc. E então, onde ficaram esses 4 guardas? Sentados nas pontas da sepultura. Mas a sepultura não tinha pontas. Era um buraco, e ainda hoje se apresenta como aquele buraco em que ele esteve. Mas os ódios cresceram, continuaram, vieram as apostasias, as doutrinas diferentes que apontavam os erros. No século XVI veio o protestantismo, com Lutero. Hoje são mais de 2.000 denominações religiosas no mundo. E também a intolerância. Nós vimos aí, nossos irmãos protestantes têm o maior prazer em desejar-nos o inferno. Mas para que o inferno se a gente já vive nele? Meu Deus, é para repetir. Até a gente já está meio acostumado. Nem aquilo que é infernal nos intimida mais. Porque uma temporada como esta de guerra, famílias desastradas, enfermidades incuráveis, transtornos emocionais, desajustes, é um verdadeiro inferno. Quando o amor não dura mais do que uma semana, até começarem os primeiros embates das pessoas defraudadas, confliteadas, das pessoas que perderam a razão de existir, dos nossos conflitos contemporâneos, porque nós estamos numa situação de uma sociedade tecnológica perfeita. Quando eu penso no macro, no microcosmos, quando vejo os aparelhos, me fascinam, mas quando vejo a moral, não é nada diferente do que a moral de César, de Nero, as morais de cada um dos imperadores, os estados morais. E então, hoje, do ponto de vista ético, grande número de nós é infeliz, sem saber por quê. Sofre de melancolia, de ansiedade, de transtornos variados, de depressão, suicidam-se. A vida se lhes tornou um fardo tão grande que os distúrbios emocionais atiram no abismo, noutra mentira, no suicídio. Mas o suicídio é vida, ninguém morre. No universo não há morte nem extinção. É a ciência que nos diz, tudo se transforma. Uma coisa se modifica noutra através dos átomos. Pois bem. Então, nesse espaço de tantas confusões, esta semana eu tive um choque, que quase que morri também. Eu recebi da congregação cristã, católica, religiosa, de Senhor do Bonfim, a nossa tradição religiosa de há mais de 200 anos, fazendo-me um convite. Mas o que mais me tocou foram as palavras. Eu jamais imaginei de ouvi-las. Chico Xavier era perseguido pelo bispo de Uberaba de uma forma cruel e infeliz, de colocar artigos decadentes, sem prudência, chamar de nomes vulgares. Pois, então, eu quero dar notícia, eu próprio, para que ninguém diga isso ou aquilo, de que estamos entrando numa nova era, porque eu recebi da Igreja de Senhor do Bonfim, dos cavaleiros do Senhor do Bonfim, um convite para receber uma homenagem. Eu receber a homenagem dos irmãos da Ordem do Cavaleiro do Senhor do Bonfim. Eu vou ler, para que todos fiquem sabendo através da fonte, e evitar comentários ou opiniões que não correspondam. Mas quero parabenizar, e me vi afetado para ter que aceitar, embora seja contra os meus princípios de fé, mas é favorável aos meus princípios de ética. Bom, em papel timbrado, correspondente, eu recebi. Ao eminente senhor conferencista internacional, professor Divaldo Pereira Franco. Boa tarde, saúde e paz. A devoção do Senhor do Bonfim
Irmandade do Bonfim vem, por meio desta encaminhar, comunicação oficial, cumulada com convite especial para a cerimônia de outorga do título benemérito no grau de comendador do Senhor do Bonfim, ao admirado conferencista internacional, professor Divaldo Pereira Franco, a ser realizada no dia 4 de agosto de 2004, às 7h30 da manhã, na Basílica do Santuário do Senhor do Bonfim, antes do encerramento da celebração da missa solene e devocional, o qual segue em anexo, contendo todas as informações e detalhadamente da outorga de maior honraria da instituição católica pelos inestimáveis e imensuráveis serviços prestados de paz, amor e caridade para com os mais pobres e mais necessitados, sempre fundada nos ensinamentos do Cristo Jesus. Embora tenha exagerado, mas o nosso objetivo é exatamente de sermos irmãos, de estarmos em várias linhas do front do sofrimento, para cada um levar uma bátega de amor, um pão da caridade, um gesto de ternura. E segue. Gostaria de manter o contato presencial para discutir os detalhes sobre a realização do evento, podendo ser na sede da instituição da devoção, Irmandade, ou na Mansão do Caminho. Por fim, informo que a devoção do Senhor do Bonfim, Irmandade sediada no Largo do Bonfim 236, vem o e-mail, pode ser conectada pelos números que seguem abaixo. E vem a redação de números e de pessoas responsáveis. Então, é a notificação. E agora, a postura da comenda. Ao ilustre conferencista internacional Divaldo Pereira Franco, que a paz do Senhor Bom Jesus do Bonfim esteja sempre convosco. Papel timbrado. Temos a honra de comunicar à vossa eminência, porque iniciativa do juiz da devoção que abaixo subscreve, ratificado por unanimidade pelo colendo Conselho da Ordem do Mérito do Senhor do Bonfim e consolidado igualmente por unanimidade pela mesa administrativa desta devoção, agraciou, na data de 11 de junho de 2024, o respeitado professor Divaldo Pereira Franco, missionário, palestrante, conferencista, orador, humanista, médium. É escritor internacionalmente conhecido por suas obras de cunho cristão, guardando os ensinamentos de Cristo Jesus, idealizador e fundador da instituição de caridade Mansão do Caminho, cujas obras desempenham um papel fundamental na nossa sociedade para propagar a paz, bondade e o Evangelho. Criador do movimento internacional Você e a Paz, trabalho reconhecido internacionalmente, é detentor de elevados merecimentos por seu exemplo de vida e obra cristã e pelos serviços relevantes prestados à população carente desta capital, da mais alta honraria no grau de comendador, outorgada pela Irmandade do Senhor do Bonfim. Receberá a comenda do Senhor do Bonfim. O amor ao Senhor do Bonfim, tão caro ao coração dos baianos e brasileiros, que a ele recorre, sente-se privilegiado em poder reconhecer tal título, reservada para aqueles cujas vidas são dedicadas à fé, ao serviço e ao amor ao próximo. Ratificada a outorga de forma unânime pela mesa administrativa desta devoção, informamos que a entrega da comenda ocorrerá em solenidade a realizar-se na Basílica Santuário do Senhor do Bonfim, na data 4 de agosto, domingo, às 7h30, em missa solene e devocional, na presença de vossos irmãos e amigos em Cristo, inclusive
com os membros da Venerável Irmandade da Devoção do Senhor do Bonfim. Aguardando a cerimônia com alegria e felicidade, despedimos-nos fraternalmente em Nossa Senhora da Guia, Maria, Mãe de Jesus. Atenciosamente, etc. Seguindo a tradição de Jesus, nós não devemos ser homenageados na terra. Na terra, somente tereis aflições, foi o que ele disse. De vez em quando, aparece uma homenagem, uma expressão humana de carinho, de estímulo, de encorajamento nesse oceano de dificuldades. E quando eu recebi, comecei a imaginar. Eu me tenho referido muito à Igreja Católica histórica, nos males que praticou na Idade Média e até hoje. Por exemplo, o Papa ser infalível. Como é que uma criatura pode ser infalível? Basta termos uma febre, já entramos em delírio. Como pode ser ele infalível? Até ontem era um homem comum. Hoje é um homem que não peca. É infalível perante os decretos da lei divina. Aliás, o Papa atual, nesse sentido, é um revolucionário. Pode observar que toda vez que vão beijar a mão dele, ele tira. E algumas vezes tira até com rudeza, para acabar do mistério. Quando se vão ajoelhar diante dele, ele levanta o indivíduo, porque ele tem tintas socialistas ou sociológicas, como se queira pensar, demonstrando que isso é um absurdo. Ninguém na Terra é impecável. Todos nós somos de barro. O problema é descobrir o toque da nossa fraqueza, o pé de Aquiles da guerra tradicional. Ali o ponto vulnerável onde está a nossa debilidade. Podemos dizer assim, eu não sou vendível de preço nenhum. E realmente, eu posso ter um caráter e não me vender a ninguém. E ceder por uma carícia, por uma pessoa amada. Eu posso ir contra meus princípios por uma questão de amor, ou de paixão, ou de desespero. Então, todos somos vulneráveis. Somos santos com pés de barro. O peso do santo quebra o pé e o santo cai. E vai se encontrar na falência. Mas, de vez em quando, aparece. E é justo. Quando eu vi, por exemplo, Irmã Dulce ser tornada santa em tão pouco tempo, Madre Teresa de Calcutá e tantos outros, é comovedor, porque é um exemplo para nós. Apesar de sermos todos falíveis, também podemos ser todos santificados. É uma questão de querer. Se eu opto por um caminho sem curvas e sem desafios, eu tenho o caminho. Se eu opto por subir montanhas, pelas baixadas, pelas dificuldades, eu também tenho. Então, a nossa vida depende de nós, do Cristo que nos deu o amor para desenhar uma vida cheia de riqueza. Então, depois de meditar mais de 40 horas, de reflexionar se ficava bem, receber uma distinção da Igreja Católica, numa das suas mais grandiosas realizações, que é o Senhor do Bonfim da Bahia, considerado no mundo inteiro como a montanha sagrada, no hino Senhor do Bonfim diz, esta montanha sagrada, que contribuiu muito para a guerra, para nos libertar da guerra, para a revolução da República. Lá está um pátio só de milagres. Seria aquecer com tudo aquilo que a igreja moderna faz. Por outro lado, se não for, será um gesto de brutalidade, de grosseria, de incivilidade, e será um gesto de periculosidade. Eu, então, aceitei. Aceitei ir e fazer uma homenagem ao Senhor do Bonfim. Eu tenho dito aqui que o importante não é a religião, é a conduta. O que salva não é a religião, é o que a religião ensina. Não adianta ter a maior cultura da terra e ser um debochado. Não adianta, por exemplo, não ter cultura nenhuma e ser um evangelizado. Os 12 apóstolos, 10 eram analfabetos e atingiram as culminâncias do sacrifício universal. Pedro mal escrevia o nome. O único que tinha cultura era Mateus,
porque ele era coletor, exercia uma função de protesto dos judeus, ele recolhia impostos. Então, nós vemos que o cristianismo é bem diferente das nossas aspirações. Então, eu irei aceitar como uma homenagem nossa aos irmãos da congregação e da mesa que preside as atividades da Ordem do Mérito do Senhor do Bonfim. Os que desejarem isso, será um prazer muito grande, porque ele distende o convite. Será domingo, dia 4, quando nós teremos aqui este encontro, que começa no sábado. Na noite de sábado eu falo. No domingo às 7h30 estarei lá, e às 8h30 já deveremos estar por aqui para dar continuidade ao nosso seminário. Então, fica esclarecido, e qualquer comentário tem o valor que nós lhe dermos. A mente tem uma variedade de significado muito grande. Em verdade, a palavra mente é derivada de psique. Psique. Alguns modernos chamam psique, mas em verdade é psique, o termo latino e de origem grega. A psique é a essência, é aquela essência que permanece. Todos nós somos uma essência, o espírito revestido de uma massa, a matéria. A mente é essa psique, é essa vibração racional que nos leva a imaginar, a compreender, a sentir, a viver. É o momento culminante do processo da evolução, quando a primeira semente de vida começa, é muda, não fala, não emite som, porque nunca ouviu esses sons. Mais tarde, ouvindo os pássaros, começa a falar, aprende a cantar, aprende a sentir com tudo aquilo. É o momento em que o Pithecanthropus erectus se torna Homo sapiens. Aquele macacoide, com todas as funções orgânicas, como a minha, ou melhor, as minhas como a dele, e de repente ele olha e se desluma para um pássaro. Ou ele está dentro da caverna, não entende nada porque não pensa, e vê cair alguém. Então ele tem um choque, mas não sabe o que foi aquilo. Aí acompanha a putrefação, outro que cai e lhe chama a atenção. Então, esse chamar a atenção é o surgimento da mente na consciência orgânica. O grande trabalho são as células corticais do cérebro transformarem-se em ideia, em palavra, em pensamento, em beleza, em arte, em tudo que existe. Essas gotículas infinitas de água, os neurônios, transformarem isso na realidade da vida. Então, é a mente em função. Eu desencarno, mas a mente fica. Muitos autores preferem, ao invés de dizerem o espírito, a alma, o ser pertence à eternidade, preferem dizer a psique. Por exemplo, Carl Gustav Jung, o pai de uma doutrina psicológica, psiquiátrica extraordinária, prefere dizer a mente do indivíduo, e também separar quando nós temos a mente clara ou temos a nossa mente em sombra, a sombra da mente. Quem primeiro falou isto foi São João da Cruz. Então ele escreveu um livro notável que se chama A Sombra da Alma, quer dizer, todos nós temos o lado bom e o lado mau. É que vai dizer que a mente é um círculo, se nós pudéssemos imaginar. Metade desse círculo aspira por aquilo que é bom, e a outra metade, que não tem noção, aspira pelo que não é bom. Dois irmãos gêmeos, univitelinos, um pode ser um herói da caridade, o outro pode ser um bandido. Porque aí vai depender da mente.
da idade em que o espírito que é criado por Deus tomou conta da matéria, que também é criação divina. Muito obrigado, Divaldo. Vamos a um pequeno intervalo e retornamos em breve. Retornamos, então, nosso conversando sobre o Espiritismo. Uma pequena informação a todos. No próximo sábado, dia 3 de agosto, nós teremos a atividade junto com a AME, uma atividade do CONAME, e que o nosso cenáculo ele será ocupado por aqueles que adquiriram os ingressos para participar desta atividade, no dia 3 e no dia 4 de agosto, no sábado e no domingo. Então, as atividades começam já às 7h30 da manhã, as inscrições, depois a abertura às 8h, e nós teremos 10 palestrantes, médicos, psiquiatras, psicólogos, desenvolvendo diversas atividades em torno da saúde mental. E a palestra, digamos, da noite, das 20 horas, ela será realizada pelo Divaldo, no sábado, dia 3 de agosto. Então, todos os nossos lugares aqui estão ocupados. Então, não haverá disponibilidade de uma pessoa que venha participar sem que haja feito a sua inscrição, como aqueles que fizeram para participar desse congresso. Então, fica aí o aviso que as nossas atividades de sábado serão exclusivamente voltadas para aqueles que participam da atividade desenvolvida pela AME e pela Mansão do Caminho. Então, vamos agora a uma pergunta para o Glauber, na área da mediunidade. Uma pessoa que inicia um trabalho mediúnico, com pouco estudo, ela pode um dia desenvolver algum problema de saúde? Nós não temos relação direta com o desenvolvimento da mediunidade e com a saúde, desde que nós observemos aqueles aspectos que dizem respeito ao nosso equilíbrio. É importante que o desenvolvimento da mediunidade, como Allan Kardec, bem claro, especifica no livro dos médiuns, ele é feito de forma gradual, com muita disciplina, em locais reservados, sob a orientação de mentores espirituais que condigam com o nosso modo de ser espírita e com os nossos trabalhadores espíritas que participem deste evento, de maneira que eles também sigam aquela mediunidade que nós aprendemos na doutrina espírita, que é a mediunidade com Jesus. Se assim fizermos, não há por que nos preocuparmos, porque todo o processo se fará naturalmente e o desenvolvimento e a educação da mediunidade acontecerá naturalmente segundo o tempo de cada um de nós. Portanto, professando o nosso evangelho e vivendo aquela realidade do evangelho em nós, não há que nos preocuparmos. Sigamos aquilo que compete a nós fazermos no campo mediúnico. Muito obrigado, Maxilânio. Divaldo, na mesma área da mediunidade, nós temos a seguinte pergunta: como devemos conduzir uma criança de 2 anos que possui mediunidade, por exemplo, que prevê acontecimentos? A mediunidade é uma faculdade orgânica. Todas as criaturas humanas possuem o germe da mediunidade. Por esta razão, crianças recém-nascidas também têm a faculdade. Mas na sua condição, a falta de comunicação e de discernimento para poder expressar passam por fenômenos diferentes da psicologia infantil, por exemplo, doenças, por estados imaginativos, por distonias captadas da família. Mas aos 2 anos de idade, já é possível a criança entender que se trata de alma, aquilo que lhe aparece. Ela tem contato. A comunicação é muito difícil pela falta de vocabulário, pela maneira da criança se expressar, mas ela expressa através de estados de doença, estados de exaltação ou estados peculiares. Eu conheço uma criança que fala sozinha, mas, de verdade, ela fala
responde, e é tão interessante que ela faz, por exemplo, assim: pois é, eu quero dizer a você, Marta, que é o nome dela mesmo. E aí ela dá a resposta: você acaba de perguntar para mim, que sou Marta, isto ou aquilo, pois então vou lhe dizer. E aí dá a resposta. É curioso, na mente dela, ela distingue perfeitamente as duas pessoas. Na nossa mente, que somente vemos a expressão dela, atribuímos a ser alucinações, estados de perturbação da mente. Mas a criança pode, que fazer? Simplesmente não dar a importância que nós atribuímos. Ficamos preocupados e vamos no terreiro rezar, tirar, fazer... Nada disso. Tudo é muito natural. Se nós acabarmos com os exageros das nossas preocupações, nós poderíamos mudar o mundo. Nessa questão dos exageros, eu me lembro de um amigo que adorava ser pai. E o pai, a paternidade, demorava de chegar, por fim chegou. E um dia eu o encontrei chorando assim, ao quarto, quinto dia, como ele estava muito feliz, porque a filhinha veio, eu então descontente, hein? Ah, Divaldo, eu não estou mais. Mas por que não está? Porque minha filha é uma infeliz. Mas como é que você sabe? Ela não tem cabelo. Com 4 dias de nascida. Ele queria que ela fosse a Mona Lisa, ou qualquer uma desses vultos. Eu disse: mas não vai ter durante muito tempo. Ave Maria. Eu digo: não, você também já foi careca. Aliás, vai ficar novamente careca, porque já estava ficando. E hoje é uma bola de bilhar. A cabeça tem até lustre. Eu acho que já descobriram uma pasta para botar brilho no cabelo que falta. Então, nós percebemos, nós somos espíritas, sabemos que são perturbações, tranquilamente pegamos as mãozinhas, ou colocamos no colo, oramos, pedimos a Jesus que proteja, porque Deus é amor e não permite que o mal tome conta do mundo. Os maus são um desvio das leis. Esta criança que apresenta distúrbios mediúnicos desde o parto é uma criança que está resgatando. Então, tenha paciência, vai passar, em breve você nem mais lembra disso. Porque se não tiver a missão mediúnica, à medida que o corpo vai tomando conta da essência da mente, da psique, do espírito, como aquelas casas de abelhas, elas vão bloqueando. E em breve tem a casinha de abelha, mas não tem mel, porque a mediunidade está bloqueada. Talvez reapareça na idade da puberdade, quando os hormônios começam a mudar a nossa personalidade. Então, a erupção da força hormonal sexual é tão grande que nos dá uma exaltação psíquica, que nós exteriorizamos através dos fenômenos físicos. Ou na velhice, quando somos muito endividados, vêm os graves problemas, a perda de memória, a senilidade, as doenças incuráveis, como Alzheimer e outras tantas, é a presença da mediunidade. Então, com a criança, falar naturalmente. Ah, meu filhinho tem 4 anos, mas eu não vou falar em espírito. Por que não vai falar em espírito? Fala sobre sexo, que é mais complicado, e não fala sobre espírito. Fala sobre outras coisas. Fala na frente e por detrás dramas que a criança entende. Hoje, a criança da televisão, a criança do telefone celular, a criança que tem o seu aparelhinho para conversar com outra, tem uma percepção bem avançada. A gente, eu acho graça que a gente se torna criança. Ô, neném, um dia eu estava com um amigo há pouco tempo, e chegou uma criança e ele começou: ô, nenenzinho, como vai? Aí o menino perguntou assim: tio, o que é que ele tem que está falando como criança? Eu disse: é criança mental, meu filho. Ele fazendo para se entender. Ainda está no século XIX. A criança, para entender, ela olha e dá aquele risozinho assim: já entendeu? Já vem preparada, vem com os olhinhos terríveis. Eu até chamo algumas crianças de verdadeiros subornadores. Faz um pedido a Gerandá, ela balança a cabeça, como que diz: você me paga.
e na próxima ela cobra. Daí, atender a criança com naturalidade. Nós atendemos com naturalidade quando adoece, quando tem um problema emocional, quando tem uma prevenção, quando se torna revoltada, nós atendemos. Quando se torna inspirada pelos bons, pelos maus, nós falamos. Se ela estiver muito exaltada, nós hoje está muito inspirada, hein? Está com o orador, o espírito orador, falante muito. Vamos lavando no brinquedo. E a criança entende. Entende mais do que o adulto. Obrigado, Divaldo. Max Lânio, é uma pergunta que chega do público. Como funciona essa lei de causa e efeito, ou karma, na expressão oriental? Esse é um mecanismo divino que o Pai permitiu que nós pudéssemos, vamos dizer, usufruir dele, porque é um mecanismo que nos faz compreender os nossos limites, que nos faz ponderar. É um mecanismo que faz com que nós conquistemos a razão, que é a inteligência com responsabilidade. O nosso querido Paulo, apóstolo, chegou a dizer que tudo nós podemos, mas nem tudo nos convém. E a lei de causa e efeito, ela sinaliza quando decidimos, mesmo não convindo, com os aspectos dolorosos ou que causam insatisfação em nós dessas tomadas de decisões que não convém à sã doutrina do Pai. Por isso, a lei de causa e efeito é uma bênção na vida de todos nós, porque elas nos ajudam a nos colocarmos no caminho da retidão, a endireitar nos nossos caminhos, para que nós possamos ascender ao Pai de forma gradual, não obstante de forma consistente. E aí sim, fazer a vontade dele será sempre a resposta da paz que nós obteremos na lei de causa e efeito. Obrigado, Max Lânio. Divaldo, uma pergunta de Valéria. Falar algo sobre o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Este livro, desde a sua publicação, que criou nos bons leitores algumas interrogações e dissidências. A primeira delas é que houve uma ala que se levantou para dizer que o Brasil estava sendo colocado pelo Espírito Humberto de Campos como uma nova Jerusalém, que o brasileiro era uma espécie de um novo judeu com a missão de salvar o mundo. Não é isso que o livro diz. Eu já li umas 10 vezes para pegar algumas sutilezas. É uma análise literária feita por um belo escritor. Humberto de Campos da Terra era um escritor notável, considerado dos melhores da literatura brasileira. Segundo um grande analista da língua portuguesa, diz que Humberto de Campos era quem melhor virgulava o texto, porque o problema dos acentos na língua brasileira é muito complexo. Tem, por exemplo, aqueles que põem vírgulas, sinais, a lá Machado de Assis, a este, aquele, mas que Humberto de Campos é uma perfeição. Pessoalmente, eu adoro Humberto de Campos, desde a primeira vez que eu o li e a primeira vez que ele me apareceu. Pois bem, face a isto, surgiram várias opiniões também contraditórias, porque ele se refere ao médium que, na história do Espiritismo, apresentou um livro, os 4 Evangelhos, ou a Revelação da Revelação. Este livro foi escrito por um juiz da cidade de Tours, chamado Jean-Baptiste Rousset. E então, Roustet, lançou uma ideia que a Igreja tornou oficial. A ideia do corpo de Jesus não material, o corpo fluídico, que seria um corpo de energia. A Igreja tem essa teoria que apareceu no século I, através de um pensador de nome Antanásio. Foi ele que lançou essa ideia no século I. E mais tarde, aqueles otimistas irônicos achavam que nós deveríamos ser todos ricos e que felicidade e postura,
que o Brasil não será nunca nem uma grande pátria, muito menos a pátria do Evangelho. Não tem razão, porque quando eu visitei alguns países, isso depois da Segunda Guerra Mundial, ali nunca se tinha falado sobre o Espiritismo. E, no entanto, nós abordamos, em vários deles, a doutrina espírita, realizamos palestras, fundamos núcleos que até hoje existem e criamos a imprensa, jornais, panfletos, o que dá a ideia de que nesses países não havia a revelação da imortalidade da alma que há no Brasil. Acreditamos que o Brasil tem uma média de 15 milhões de espíritas, 10 milhões de bons espíritas, de pessoas dedicadas, 15 de pessoas observadoras, pessoas que têm interesse, mas não têm tempo, não querem por enquanto, como é natural em qualquer ideia nova. A ideia espiritismo é de 1857 para cá. O fenômeno espiritual dos espíritos manifestarem é da história. São duas coisas diferentes. Os espíritos se manifestaram. Eu me recordo que na minha última aula de História Universal, quando estudava na escola normal, era a dedicação de um fato que anunciava a queda de Babilônia. Babilônia, que hoje é uma cidade famosa e desventurada, estava no esplendor. E apareceu na parede, no banquete, 3 palavras. Nenhum mago conseguiu interpretar, diz a história. E então lembraram que havia no cárcere um judeu que tinha o hábito de interpretação de sonhos. Esse cara foi chamado. E então ele olhou para as 3 palavras e interpretou. As 3 palavras diziam manem, tessel, farem. Significava 3 últimos dias de Babilônia. Anunciava a destruição da grande Babilônia, de Assurbanipal, a Babilônia dos colossos incomparáveis. Foi realmente e totalmente destruída no 3º dia. E a Babilônia se tornou um pedaço de terra de ninguém, hoje conhecida lá no Oriente e sob a desgraça de uma guerra interna. Quer dizer, um fenômeno incrível. O rei da Lídia, que hoje é um país árabe de muito valor, recebe uma mensagem dos espíritos que se manifestavam no grande teatro espiritual do Santuário de Delfos, na Grécia. Sócrates dizia: o meu anjo tutelar que me fala. É tão interessante, num dos seus diálogos com Platão, ele se volta e diz assim: você acaba de receber um convite para ir para tal país. Não vá, porque dentro de 15 dias vai estourar uma guerra e o país vai ser destruído. Todos zombaram de Sócrates. Em 15 dias, o país foi destruído conforme ele tivera o anúncio do seu anjo guardião. Então, nós vemos na igreja, eu já contei aqui mais de uma vez, o Papa Pio XII tendo a visão do seu futuro, no dia da morte do Papa Pio XI. E assim por diante, mesmo no materialismo, Hitler acreditava que foi um padre, um bispo do século VII. E se acreditava também um grande missionário. Ele teve uma crise epiléptica no Palácio de Viena, contemplando uma faca desse tamanho envolta num pedaço de couro, que é denominada como milagrosa, porque ela é mais velha do que a cultura egípcia e é guardada ali no museu como uma das peças mais importantes. Ele teve essa arma na mão, levou para Berlim, perdeu a guerra e a arma foi vendida no mercado de pulgas em Berlim e trouxeram de volta ao Museu de Viena. Eu tive a ocasião de vê-la. Havia lido a história a respeito de
de Hitler e do pequenino instrumento, e agora eu tinha na mão, mas não peguei, não pode. É uma arma de grande valor histórico. E em nossas vidas, quantos sonhos nós temos que se dão nos dias posteriores com a maior naturalidade. Quantas informações. Eu ainda me lembro de uma forma muito curiosa, quando o filho de Vanderleia, a cantora, que durante um período foi namorada do filho de Chacrinha, ela teve um filho e então ficou desolada. Estavam em Petrópolis e ali a criança estava num dia de domingo para um jantar, o que era. E os amigos chegaram antes, havia a alegria de estarem juntos. Por fim, chegou a hora do lanche da tarde e, de repente, a criança desapareceu. Quando olharam, estava dentro da piscina, morta. Caiu na piscina, na vista de todo mundo, e ninguém viu. Ela ficou desolada. E então foi a Chico Xavier. E ele, depois de ouvi-la, disse-lhe: não se preocupe, não. Ele vai voltar. Dentro de poucos meses, ele estará de volta. Ela não acreditava, é natural. Mas aí passou a ficar preocupada. Já não esperava ser mãe pela segunda vez. Gestou, tornou-se mãe, teve um filhinho. E passado anos, uns 4 anos, ela estava arrumando um móvel no quarto com o filhinho. E, de repente, o filho disse: mamãe, abra aí essa coisa, separei que eu deixei meu relógio aí. Ele havia dito a Chico que ela ia encontrar o relógio dele. Quando ela separa a roupa de cama, que estava ali entulhada há muito tempo, ela encontrou o relógio do filhinho. Não apenas ele deu o fenômeno mediúnico de premonição, de profetismo, e agora ele estava reencarnado. E até hoje ela crê realmente, porque ela acredita no fato, e assim por diante. O fenômeno mediúnico é, portanto, muito natural e em toda a época histórico. Agora, a doutrina espírita é o estudo desse fenômeno. O que é que o Espírito fala desse fenômeno? Por que que os Espíritos têm tanta preocupação de nos dizer que a vida continua? Eu mesmo penso assim, mas por que interessam a eles? Para poder nos livrar dos erros, das fantasias que nós acumulamos, para poder nos preparar para o inevitável. Porque só existe uma lei: nasceu, morre. Não tem jeito. Seja quem for, rico, pobre, miserável, dono do universo, morre. Então, quando eu vejo na história esses indivíduos ladrões, mentirosos, que nos enganam, eu fico tão tranquilo. Eu vou encontrá-los numa encarnação pedindo esmola, vou até dar uma ajudinha a eles. E outras coisas, eles vão morrer. Imaginem que eu nasci em Feira de Santana, como eu já contei, a cidade mais bela do Brasil. Então, conheci um fato, porque isso foi em 1942. Eu já era uma pessoa de 15 anos, não era mais um tolo. Mas o Exército colocou algumas tropas em Feira de Santana. A escola normal em que eu estudava foi requerida e nós fomos estudar na prefeitura, que tem lindos salões com pintura clássica. E muita gente que mora lá nunca foi à prefeitura. É o edifício clássico. Pois bem. E então, havia um tenente que era o protótipo da beleza física. Ele apertava a farda aqui, apertava o cabelo aqui, e montava a cavalo, porque foi uma cavalaria, um cavalo negro. E numa cidade do interior, em 1942, o povo só faltou enlouquecer com esse artista recém-chegado de Hollywood. Ele veio, caiu lá, e a mulherada ficou louca. Havia uma senhora que não era exatamente uma senhora, era uma moça alegre, casada, mas era muito alegre e tinha muitos afetos, etc. E, claro, quando o olhar dele, da praça em que ela morava, cruzou com o olhar dela a sombra dos 800,
tivemos o Romeu e Julieta de Feira de Santana. Foi uma paixão que a pobre quase pulou a janela para correr atrás do cavalo. Como o povo não é maledicente, é uma coisa. No primeiro encontro, já o povo sabia de tudo e já contava a história e ampliava. Até eu falava, você conhece o caso de fulano? E eu criava também, viu? Mentia que era uma tragédia. Todo mundo estava mentindo, eu também dava a minha colaboração. Muito bem. E ela foi muito censurada, censuradíssima. Mas havia um detalhe. Era uma pessoa encantadora. O seu ponto vulnerável era exatamente esse. Era uma prova difícil, porque a coisa é fácil quando não é conosco. Mas quando é para nós vencermos o que chamamos uma tentação, não é fácil. Da simples mentira a um crime com maior amplitude. E eu tinha muita afeição com ela, porque ela era mãe, tinha 2 filhos, mais ou menos da minha idade, e eram meus amigos. E quando foi um dia, um deles me falou que estava muito aborrecido, porque a mãe dele era mal falada, isso e aquilo. Eu perguntei assim, ela se importa? Ele disse, não, então deixa. É muito bom ser mal falado e feliz do que ser bem falado e infeliz. Todos assim, olha para aquela moça linda, mas não acha nem um bom dia. Eu acho muito mais triste que, coitada, ela tem vários namorados. Se tem vários, dá para escolher. É até bom. E nesse ínterim, eu cresci, segui o meu destino, vim morar em Salvador. Passaram-se os anos. Esse homem havia infelicitado muitas mulheres, em feira. Era um conquistador barato. Só era caro porque era tenente, mas ele era de caráter barato. E criou situações desagradáveis. Eu ainda cheguei a ouvir, eu saí de lá com 18 anos, e trouxe na minha memória. Vamos dizer, quando eu estava com 40 anos, uma família que eu conhecia de vista foi ao centro depois da reunião e uma mocinha me disse assim, seu Divaldo, meu pai está com um câncer que o senhor não imagina e não morre. O pior é que o seu aparelho genital está deformado, já fez várias cirurgias e está em decomposição. Nós não sabemos mais o que fazer. Ele vive na morfina e o odor pútrido da carne intoxica a casa dele. Médicos, paramédicos e amigos não suportam ficar no quarto. Então nós vimos aqui para pedir ao senhor qualquer coisa, o que é que o senhor pode fazer? Eu disse, meu Deus, o que é? Em outras palavras, como é que podia matar esse homem? Para ser lógico. Eu disse para ela assim, minha filha, às vezes o espírito é tão apegado à matéria que ele desliga e a matéria não morre. Porque fica a função pulmonar muito suave e o batimento cardíaco quase inaudível. Era do tempo que o estetoscópio era muito pobre. Mas vamos pedir a Deus que dê repouso à família. E ela falava com lágrimas, porque ela adorava o pai. Adorava o pai. Eu digo, e sua mãe como vai? Tio Divaldo, eles são inimigos há muitos anos. E nós não sabemos por quê. Porque papai é um homem ímpar. Se o senhor o ouvir, fascina-se. Era um sedutor clássico, não é? Eu disse para ela assim, olha, eu me candidato a aplicar um passe nele. Você tem paciência de esperar e terminar de atender? Tenho, senhor. Então, quando eu terminar de atender, eu vou com você, aplicamos passe. Amanhã vai outro. E assim nós afastamos. E ele desencarna. O fenômeno, a desvitalização, se manifesta e ele morre. E aí fui, já era mais ou menos 1h da madrugada, fui, encontrei a família desperta, aquela curiosidade. E antes de entrar no quarto, eu senti o odor. A carne humana apodrecida
tem um odor especial. Então, eu fui até o quarto. E quando eu olhei, conheci. Era o tenente. Aquele tenente que faz 40 anos. Era muito belo. Era sedutor. Mas a face, o rosto, em forma de caveira, sem uma composição ideal, mas os traços não mudaram. Eu olhei e me lembrei. Imediatamente. Coisa curiosa, ele estava gemendo. Então ele começou a agitar-se, porque o seu espírito me reconheceu. Porque eu tive a oportunidade de conversar com ele naquele tempo. Pois bem, então eu falei, coronel, agora ele era coronel. Coronel, está chegando a hora do senhor prestar contas a Deus. Lembra, coronel, eu era um menino, o senhor era uma autoridade. E aí eu me lembrei da senhora também, porque eu vi um espírito terrível em cima dele, um obsessor, um vampiro, sugando as energias, uma parasitose psíquica. E me concentrei, era a minha amiga. Além de outros que ele felicitou, ali estavam com ela, que era, digamos, a chefe. Tal do mal que ele lhe fez destruir a família. Ela terminou numa situação deplorável, o marido posto para fora, aqueles escândalos a que estamos acostumados, mas são muito dolorosos. E ela terminou numa miséria econômica, física e moral. E então ela estava. E eu me lembrava, inclusive, do nome dela. Então, quando eu a vi, e sabia que ninguém sabia do caso, eu chamei a fulana. Eu sou Divaldo Franco. Eu sou amigo de seu filho, lembra? Então, falei um pouco. Ela me olhou, mas o aspecto terrível. Não vou entrar em outros detalhes, porque pode parecer um pouco absurdo. Mas ela estava na condição de um vampiro, como nós vemos nas tradições cinematográficas. E ela me disse assim, este miserável me paga. O mal que ele nos fez a mim e a muita gente, ele vai pagar. Eu vou sugá-lo. Ele vai morrer por falta de energia, sugando e o câncer devorando. Ele disse assim, muito bem. Você só esqueceu de um detalhe. É que existe Deus. Ele lhe fez mal. Você agora está se vingando. Mas está fazendo mal. Alguém vai se vingar de você. Quando é que isto acaba? É uma roda, porque vai passando de fulano para Beltrano. Nós vamos acabar com isso hoje. A senhora era uma mãe tão dedicada. Os seus problemas eram seus. E eu posso imaginar quanto a senhora sofria, porque, no fundo, não era uma pessoa sem dignidade. Tinha sua dignidade, mas tinha seu problema. Quantas vezes nós fazemos o que não queremos e fazemos? E então eu entrei em detalhes com ela, e a família não estava entendendo nada. E eu continuei falando. E então eu pedi a Joana de Ângeles, que foi uma madre religiosa, que trabalhou com mulheres arrependidas, aqui em Salvador, no convento da Lapa. Então eu apelei a senhora, que conhece o drama das almas sexualmente pervertidas, atrapalhadas. E ela então aproximou-se da vampiro e deslindou. Por quê? Porque são fluidos, como cordas, como cordéis, que envolvem. A pessoa diz que está paralisada, que está amarrada realmente pela mente, pelo pensamento, pelas ideias. E então, Joana Dias conseguiu retirá-la. Quando ela se afastou, ele deu um gemido profundo, mas estava carcomido. 2 dias depois desencarnou. Ao desencarnar, eu fui ao enterro. Acompanhei o espírito dele, que acompanhava aquele corpo esquelético, até o cemitério. Na hora que ele foi sepultado,
O espírito entrou em perturbação. Já é outro capítulo. E eu acompanhei e pedi para que os guias de nossa casa tomassem conta dele. E mais de 10 anos, ele, espírito, frequentou as sessões mediúnicas, onde foi esclarecido. Daí, essa questão de mediunidade, essa questão de conduta, são questões de muita relevância. A questão da nossa mente, o arrependimento. Arrependa-se, mas não se torne escravo do arrependimento. Já está feito. Acabou-se. A lei nos dá nova oportunidade. Façamos uma nova oportunidade. Para resumir e concluir, um outro caso mais ou menos semelhante, aquela pessoa que foi a vítima nasceu nos braços do seu algoz. E eu o conheci aqui desde a primeira fase, quando estava em obsessão, e veio a toda a orientação, e agora, mais tarde, quando a sua vítima reencarna através dele, e que se torna um inimigo terrível. E eu posso sintetizar isso. Ele me perguntou um dia, quando o menino tinha 3, 4 anos, Divaldo, meu filho é um apóstolo de Jesus? Eu disse, never. Não é, meu filho. Olha, você vê, esse menino tem carinha de apóstolo. Não, é um filhinho nosso, é o meninozinho daí do Pau da Lima que está reencarnando. Porque eu sabia quem era. E eu perguntei a ele, por que você me pergunta? Porque, Divaldo, eu pego, beijo ele, ele fica me olhando, e quando eu vi, ele me morde. Por quê? Porque ele tem herança canina. No instinto, a criança mordia-o, chutava-lhe a perna, xingava e se tornou um terrível inimigo. Quanta gente aqui odeia o pai, odeia a mãe. A ti, do seu fracasso, a culpa é de minha mãe. A culpa sempre é nossa. Vamos assumir a responsabilidade, mas vamos sair da culpa. A culpa é um dos maiores inimigos da personalidade humana. Nada de culpa. Errei, vou me reabilitar. Reabilita, está em paz. Eu devo ao banco. O banco vai me pôr na cadeia. Vai perder o tempo, porque na cadeia eu não posso arranjar. Então, há um mecanismo em que eu posso tirar um empréstimo maior, pagar, iniciar o negócio, ganhar e pagar a dívida inteira. Não é muito melhor esse processo? Dar nova oportunidade, resgato, fico bem. E o banco volta a me oferecer, porque eu sou pessoa credível. Daí, sobretudo, façamos o bem. Eu quero propor uma coisa muito interessante. Eu li uma frase na hora que vim para cá, eu sempre abro o Evangelho e digo assim, vamos ver o que é que os senhores querem que eu fale. E abro. E hoje, eu abri o seu Evangelho e li esta frase. Invista em uma alma. Invista em uma alma. E eu ia falar sobre isto. Mas quando chegamos aqui, os temas variaram, então vou guardar para sábado. Que eu vou contar uma história realmente linda, comovedora, de alguém que investiu numa alma. E como vale a pena alguém investir numa alma. Quanta gente investiu na gente, nossos pais, hein? Eu me lembro de minha mãe analfabeta, e eu tinha que estudar, e ela não podia me ajudar. Então ela dizia assim, valer-de. Aí eu ficava lendo alto, e ela me explicava o que eu não havia entendido. Então ela investiu em todos, mas em mim foi mais particular. Então eu adoro minha mãe analfabeta. É um anjo, porque ela investiu a vida dela. E ela já morrendo, ela me disse assim, meu filho, eu vou voltar para tomar conta de você. Eu disse assim, não volte, mãe. Ela disse, você não tem ninguém, eu não tenho ninguém. Sou assim, um perdido na vida.
Porque eu não tenho pai, não tenho mãe, não tenho tio, não tenho avô, não tenho primo, não tenho sobrinho. É uma coisa impressionante ser aquela ave perdida. Mas eu tenho tantos amigos que investem na ternura, na bondade. Eu então disse à minha mãe assim, eu tenho muitos amigos. Ela disse, mas não é a mesma coisa, meu filho. Quando você tem uma dor, não tem a quem se queixar. Eu disse, mas eu não me queixo a ninguém. Me habituei a não me queixar. Então, quando você sofre, o que é que você faz? Fico calado. Eu me queixo para dentro e fico olhando se a pessoa tem razão ou não. E aí me acostumei. Me acostumei a não me queixar, como a gente se acostuma a queixar. Diz assim, vocês viram, hoje estava fazendo tanto calor lá no centro, mas no campo do futebol que o Bahia perdeu, ninguém sentiu calor. Outros, mas estava frio. Mas na hora dos interesses, está frio. Ai, que felicidade. O mundo é diferente. Enquanto vocês estão aí sentindo frio, aqui é quente como o purgatório. Porque a vibração toda, o oxigênio, o hidrogênio, o carbono vem para cá. E aqui eu sou. A pessoa está aí com um casaco e eu estou tirando o lenço. Eu digo assim, nasci para sofrer do calor. E aí me acostumo. Porque na hora que eu me vou deitar, eu boto 2 cobertores neste frio terrível que está fazendo. 24 graus, é brincadeira para ninguém? Então, meus irmãos, investir em uma alma. E no sábado eu explicarei. Quem puder vir no sábado, nós teremos a oportunidade. E agora vamos orar, receber as boas energias, ficarmos vivos para o bem e investir em nós, em nossa alma. Pedimos aos companheiros de mediunidade para que tomem seus lugares para os passes. Nosso divino amigo, nós te pedimos, pelos companheiros de mediunidade, que aplicam energias santas, renovando nossa vida. Senhor, tu nos disseste que deveríamos pregar a tua doutrina, porque o mal seria vencido do nascedouro, e nada nos faria mal. Eis-nos em campo, semeando na terra abençoada e confiando nas dádivas dos céus. Abençoa-nos a cada um de nós. Tira de nós a mágoa, o arrependimento e dá-nos paz. Dá-nos paz, Jesus. Coloca o anjo da caridade naqueles a quem fizemos o mal. E que eles me perdoem, dando-me a oportunidade de refazer o caminho. Nós te pedimos por aqueles a quem amamos, nossos familiares, nossos amigos, aqueles que nos querem bem, mas também aqueles que nos odeiam, aqueles que vibram contra nós. Tem misericórdia da nossa casa e de todas que se dedicam ao bem e à caridade. Ampara os corações que vêm buscar a luz, o apoio e a paz. Ajuda-nos
a servir, mas ajuda-nos a crescer em espírito. Abençoa nossa água, que ela se torne medicamento para a saúde, solução para os problemas, paz para a angústia. Ó Senhor, tem piedade de nós e dá-nos a tua paz, essa paz do lar, da família, a paz no Brasil, a paz na terra. Em teu nome, em nome de Deus, da Mãe Santíssima e dos Espíritos bons, encerramos nossa reunião, formulando votos de muita paz em benefício de todos. Que o Senhor seja conosco. Está encerrada a nossa reunião.